Nessa conversa que você teve com o André, o que você sentiu do André em relação aos ex-membros do Angra, a cada um deles? Você sentiu algum ressentimento deles? Ou algum sentimento negativo ou positivo em relação ao Kiko, ao Rafael, ao Luiz, ao Ricardo, ao próprio Toninho, ao Marco? Bom, vamos lá, vou tentar resumir de cada um. Ao Marco. O Marco, cara, ele falou tão bem do Marco, cara, que foi o meu passaporte para conseguir a entrevista com o Marco, né? Porque eu peguei os áudios da entrevista, das coisas que ele falou, que o André falou sobre o Marco, e mandei pro Marco. Falei, cara, olha o teor que tá. Você acha que alguém tá querendo te queimar? Cara, se te queimaram no passado aí, cara, é o seu momento, cara. De a gente fazer justiça pra você, eu fazer justiça, eu te prometo que eu vou te fazer justiça, cara. Cara, vamos me dar um depoimento seu, fala a sua história, que eu sei que você foi injustiçado pra caramba, porque né, o Angra foi montado pra ser uma banda e chegou na Alemanha e virou outra banda, né? Então, ele não era. O estilo que foi instituído para eles fazerem quando eles chegaram na Alemanha é um estilo que quem mais se ferra é o vocalista e o batera, que é um estilo Halloween, né? O estilo Halloween, quem se ferra mais é o batera e o vocalista, né? Não tem como. O batera tem que ter 2 bumbos, tem que ter técnica, o vocalista tem que cantar agudo pra caramba, ser aquele cara alto pra caramba, cantar alto pra caramba. Então, são os dois que mais se ferram, são o baterista e o vocalista. Óbvio que todos da banda tem que ser bons, porque também não é um estilo fácil de tocar. Mas é que os mais se destacam são os dois. Então, você imagina, você tá numa banda, você faz um estilo hard rock, você vai pro Japão gravar o disco com a tua banda, vai pra Alemanha gravar o disco com a tua banda, uma gravadora japonesa contrata você pra gravar, você sonha com aquilo, conta os dias pra aquilo, né? Na hora que você chega na Alemanha, os caras, não, vocês vão tocar hoje, agora é thrash metal. O negócio é de vocês e você nunca tocou thrash metal na sua vida, você não sabe tocar thrash metal. Você não pode, você não tá seguindo o que eu quero, que a gravadora quer. Então, tchau, você que vão botar um cara. Então, a frustração que o cara teve, né? E também chegar e falar, pô, os caras da banda não abraçaram, falar, não, nosso estilo não é esse, não sei o quê. Quer dizer, pô, o cara se sentiu traído em todos os sentidos, né? Então, realmente eu convenci ele com esse áudio que o André falou muito bem dele, né? Muito bem do Marco Antunes, como músico, como compositor, como amigo, né? Porque o Angra no começo era o Marco Antunes, o Rafael e o André, cara. Eram os 3. Né? Lá no começo até a Rich Horizon, até o Marco sair da banda, quem levava a banda, tanto que os ensaios todos eram na casa do Marco Antunes, né? O Eddie Squire foi composto na casa do Marco Antunes. Então, ele que é o cara que fazia toda a parte de divulgação da banda, ele que batia forte, assim, ele fazia a coisa acontecer, né, na época. Então, assim, quando ele saiu, ele foi o cara. A imagem que os fãs têm hoje do Marco Antunes, muitos fãs têm, é o baterista que não gravou o disco. Ele não conseguiu gravar o disco. É o loser, né? É o cara que não conseguiu gravar o disco. Então é muito triste, cara. É muito triste o cara sair com essa imagem, sendo que o cara batalhou tanto quanto os outros dois, né? Porque o Luiz e o Rafa e o Kiko, como ele próprio fala, era o guitarrista e o baixista. Só. Quem levava a banda, corria atrás das coisas, eram os 3. Então, assim, e o André reconhecia isso, né? Então eu mandei isso. Então, essa é a visão que o André tinha do Marco Antunes, a gente vai mostrar isso no filme. Com o Rafael, cara, ele eu sentia que ele tinha uma mágoa muito grande, né? Quando se falava, ele tentava falar meio que assim, o correto, dentro do correto, de que ele e o Rafael que compunham a maioria das músicas, que o Rafael que fazia tudo, na parte criativa, né, falando, na parte criativa, que eles que ele deu os méritos pro Rafael, mas, assim, não se aprofundando tanto, como ele se aprofundou com o André Bastos, como ele se aprofundou, assim, no lance de amizade, de carinho, né, então você via que ele tinha uma mágoa, assim, com relação ao Rafael, com o Kiko também, assim, ele falava sobre o Kiko, me pareceu ele um pouco arrependido de não ter continuado com o Zaza, né, na banda e ter colocado o Kiko no lugar, mas ele também não sabia quem foi que tomou essa decisão de que com o Kiko ficaria melhor o Angra do que com o Zaza, mas eu sinto um arrependimento, né, dele de
não ter batido no Zaza, porque ele fala que o Zaza era um cara muito mais entendido, um cara muito mais experiente do que todos Na os outros época que ele poderia. Era. Então ele era um cara que o próprio Marco fala, né, que se o Zaza tivesse ficado na banda, a banda tava junto até hoje. A banda que, né, porque o Zaza era o cara que talvez ia chegar lá na Alemanha e bater o pé. Fala, não, peraí, cara, não, sabe? Ia ser o cara mais adulto ali de não ser um monte de moleque com um produtor alemão fala e você fala amém. Entendeu? Assim, não, ele acha que talvez o Zaza ia bater o pé. Fala, não, peraí, cara, que a banda é nossa. Que é a nossa banda, cara, peraí. Você quer mudar a nossa banda? Não, a banda é essa, cara. Entendeu? Assim, então ele acha que o Zaza ia ser um cara mais, né, mais firme ali. Então, essa é a impressão que eu tenho em relação ao Kiko e ao Rafael. Com relação ao Luiz, ele falava muito bem do Luiz, né? Falava que era um baixista que era, era um cara diferenciado na época, que fazia uma coisa que ninguém fazia, né? O lance do Two Hands e tudo mais, ele criou o negócio da Never Understand e tudo mais. Então, falou muito bem, assim, do Luiz, né? Com relação ao Angra, né? Que foi que a gente perguntou. Do Ricardo, muito pouco ele falou que, né, ele falou de que o Ricardo tinha sido chamado para entrar no Angra até antes e não tinha topado, tinha ido pro Corsos, né, mas do Ricardo ele falava muito superficial, assim, né, ele falava, assim, mais a fundo mesmo, era mais dele, né, e das composições que ele tinha com o Rafael, né, da ponto de vista de criativo, mas não da parte de amizade, assim, da parte de amizade ele falava mais do Zaza e falava mais até do Marco, né, e nem do Luiz, nem do Ricardo, do ponto de amizade, assim, eu acho que naquele ponto no Angra ali, eu acho que não, cara, porque teve esse negócio em 97, né, cara, que não era só o Rafael e o Kiko, né, eram os 4, com o empresário, né, que teve esse de querer substituir ele e tudo mais, né, então, eu acho que ali no Angra, ele, depois no Xamã, talvez ele se aproximou mais do Luiz e do Ricardo, porque eles estavam no mesmo barco e, né, aí acho que talvez ali uma amizade até aflorou ali com os outros dois, né, então, e depois com o Hugo também. Mas, assim, cara, ele falava bem assim, ele falava muito do André Bastos, né, e do Marco. Ele falava bem porque ele via que eram amigos, né. Mas ficaram um pouco tempo na banda. É isso aí.